Olá, sejam todos bem-vindos a mais esse programa ao vivo e diário, A Melhor Família do Mundo. E aí, pessoal, tudo bem? Se vocês estiverem me vendo bem, me ouvindo bem, me avisem pelo chat, aqui pelos comentários, para eu saber que está tudo correndo bem com a transmissão. Então, hoje estou num cenário diferente um pouquinho, que eu estou num curso aqui, então estou no hotel, mas vai dar tudo certo com a transmissão, porque a internet está boa, aqui a conexão está boa. Tudo bem, pessoal? Vocês estão me vendo bem, me ouvindo bem? Me avisem pelo chat, pelos comentários, nessa sexta-feira, dia 6, né? Dia 6 de abril de 2018. Maravilha. Ótimo, pessoal, ouvindo bem, vendo bem. Que bom, Pâmela, tá tudo bem com a transmissão. Ótimo. Tá tudo show, né? Perfeito. Boa, Manu, Elisa, Pâmela, todo mundo entrando aí. Ótimo, que bom, pessoal. Vocês sabem, certamente vocês sabem, né? Então, certamente vocês já conhecem um pouco da vida e da obra do psiquiatra austríaco chamado Viktor Frankl. Né? Viktor Frankl, ele é um sujeito que, de uns tempos para cá, na década de 90 para cá, sobretudo, ele vem sendo, né, bastante difundido aqui no Brasil. Né? É claro que esse bastante é sempre algo limitado, né, dada a envergadura, a dimensão do pensamento e da vida dessa pessoa. Né? Então, eu não sou um logoterapeuta, né? Eu não sou um psiquiatra, por assim dizer, que segue a linha do Viktor Frankl. No entanto, eu não posso deixar de reconhecer, porque seria muito estúpido, né, e muito estranho se eu não reconhecesse toda a grandeza e toda a força que tem a obra e a pessoa do Viktor Frankl, que foi um sujeito que apareceu no momento do mundo, no momento da história, no qual existia um pensamento tirânico sobre a individualidade, existia um pensamento tirânico sobre a individualidade do homem, sobre o império do espírito, né, que reina, é claro, reina por cima de todas as vontades, né, de desejo, de todo o hedonismo, de todo o materialismo que estava reinante no pensamento daquela geração. E o Viktor Frankl, né, sem medo de se levantar contra esse império do hedonismo, né, do prazer acima de tudo, contra esse império do materialismo, ele volta, né, ele volta o seu olhar, ele volta o seu interesse para falar de uma realidade do ser humano que, por assim dizer, estava esquecida na literatura universal, estava esquecida na literatura científica. No entanto, isso jamais foi esquecido do coração de cada ser humano, né, de cada homem individual, né, de cada mulher individual que, bem, vive, que sofre, que tem seus anseios, seus desejos e sabe que uma grande parte dos seus desejos, uma grande parte de sua angústia existencial não está relacionada absolutamente com, enfim, o que o Dr. Freud poderia chamar, né, dos complexos, né, enfim, freudianos, ou não tem exatamente a ver com a falta de uma posse material, de uma coisa que a pessoa quer muito ali na sua história, enfim, um carro, uma comida, enfim, um bem material, mas, no entanto, todo homem sabe que existe um sofrimento profundo ali no peito quando ele se depara diante do que o Dr. Viktor Frankl chama de absurdo. Então, existem alguns absurdos que fazem com que cada homem, cada mulher, né, do seu tempo ou de qualquer tempo, faz com que cada homem, cada mulher de seu tempo parem, né, e se debrucem sobre aquela realidade e experimentem uma certa angústia, experimentem um certo vazio existencial, experimentem um certo desconforto existencial. Então, esse absurdo, segundo o Dr. Viktor Frankl, é uma coisa chamada perda de sentido da vida. Quando os sujeitos olham para uma vida que não está fazendo sentido, né, uma vida que não tem, enfim, os seus ganchos, que não tem o seu peso, que não tem sua gravidade, que não tem uma centralidade narrativa e biográfica, então os homens e as mulheres experimentam isso que o Dr. Viktor Frankl chama de absurdo. Né? Absurdo pode ser entendido aqui também como a tal da perda do sentido. E ele diz o seguinte, né, que o que faz com que cada homem, cada mulher, diante de uma situação, né, por mais estarrecedora que seja, por mais terrível que essa situação seja, por mais que ela pareça que, por mais que essa situação pareça que não dá pra gente oportunidades, né, o Dr. Viktor Frankl fala o seguinte, bem, a diferença entre um homem e uma mulher que quebra, né, e um homem e uma mulher que não quebra é uma coisa que ele chama de decisão. E a decisão de não quebrar, né, a decisão da gente não ter uma ruptura biográfica, a decisão da gente não quebrar os nossos joelhos e ficar de boca no chão, né, sofrendo e se sentindo vítima da circunstância, ele tributa a algumas coisas, né? Ele vai tributar algumas coisas que vale a pena a gente refletir nesse dia, né? Então ele fala o seguinte, olha, as pessoas
que diante do absurdo, né, que todos nós vamos experimentar, podem tomar as melhores decisões diante desse absurdo e não quebrar, são as pessoas que encontraram, né, por assim dizer, isso que ele chama de sentido da vida. E o sentido da vida, ele vai ser melhor conquistado, vai ser melhor encontrado, vai ser melhor, enfim, saboreado, vai ser melhor vivido quando a gente puder servir a um ideal, quando a gente puder amar a uma pessoa e quando a gente puder aceitar o que ele chama de sofrimentos inevitáveis da vida. Então, os exercícios dessa semana, né, na quarta-feira, se eu não me engano, eu passei um exercício para vocês aqui no programa, que era o exercício de aceitação absoluta das realidades. Por quê? Porque a realidade é uma criação, é uma coisa que não depende de você, né? A realidade é uma realidade, né, externa, é uma coisa que não depende da nossa intelecção, que não depende do nosso desejo, que não depende dos nossos estados de ânimo, que não depende da nossa inteligência. Bem, o mundo externo, ele existe independente da gente, né? Hoje, né, faleceu um grande amigo meu e independente disso, né, ele faleceu e, é claro, existe um vazio dentro da gente, existe uma tristeza dentro da gente, existe, enfim, um sentimento de absurdo, né, uma pessoa jovem, né, que faleceu, mas o mundo externo continua existindo, ele continua, na verdade, ele está aí e, enfim, e é o que é. Então, quando a gente se decide a olhar para o mundo externo, olhar para a realidade, né, e a aceitar aquilo que a realidade tem para nos comunicar, bem, uma coisa vai acontecer dentro da gente. A gente vai estar muito melhor instalado dentro da hierarquia daquilo que é criado. A gente vai começar a poder saborear o que a gente chama de maravilha do mundo. A gente começa, por assim dizer, a ser mais humano. Porque o ser humano, quer queira, quer não, ele tem ontologicamente, ele tem pela sua própria natureza uma dependência, né? O ser humano, ele não é um ser autônomo, né? O ser humano é um ser dependente, ele precisa da comunidade para conviver, ele precisa da comunidade dos seres humanos, ele precisa da comunidade, precisa conviver com a comunidade divina, senão sempre alguma coisa vai estar faltando, né, pra gente. Por quê? Porque a gente é um ser dependente, a gente não é causa da nossa própria existência. Então, quando a gente passa... Dá para entender, né? A gente não é causa da nossa existência. Ninguém aqui consegue retomar, né, narrativamente, ou não, ninguém aqui consegue dizer, eu vou voltar ao mundo, eu posso vir ao mundo de novo se eu morrer, eu ressuscito. Ninguém consegue falar isso. A gente não é causa da nossa própria existência, né? Quer dizer, a gente só entra na existência, né, pela vontade dos nossos pais, né, pela doação do nosso ser, né, a partir de Deus que doa o ser. Então, a gente não determina, por assim dizer, a causa da nossa existência. Então, quando a gente passa a aceitar, né, essa realidade, e a realidade muitas vezes ela vem com o que a gente chama de sofrimento, e o sofrimento não é algo repulsivo, é algo repulsivo, evidente, é algo doloroso, mas ele não precisa necessariamente ser algo repulsivo psicologicamente, né? O sofrimento, ele pode ser reintegrado dentro do nosso espírito, ele deve ser reintegrado dentro do nosso espírito, e a gente deve entender que, bem, essa é mais ou menos a trama da realidade, né? Os fios do real, eles vão se tecendo, né, com linhas de sofrimento, com linhas de alegria, com linhas de sentido, com linhas de absurdo. Bem, isso dá toda a trama do real. Quando a gente, né, voluntariamente deseja amputar do real as linhas de sofrimento, as linhas de absurdo, toda essa malha do que se chama vida, do que se chama realidade, ela fica, por assim dizer, corrompida, ela fica com certos buracos, ela não fica una. A gente tem dificuldade de poder se estruturar ali dentro. Por quê? Porque certos elementos necessários para a construção da realidade, né, ou para que a gente possa estar dentro da realidade, eles ficam faltando. E a gente vai tendo, então, né, cada vez mais um senso de angústia, né, um sentimento de angústia, um sentimento de desorientação. Por quê? Porque essa realidade não está tensa, né, a realidade não é firme, a realidade não tem todos os seus elementos. Falta algo ali nessa realidade e a gente sente que falta esse algo e se sente desorientado. É sempre assim. Então, o Dr. Viktor Frankl, né, sacando essa história toda, atento a isso tudo, né, e sobretudo no campo de concentração, ele foi para o campo de concentração nazista, né, ele repara isso tudo e fala, olha, existe aqui um elemento sem o qual a gente não encontra o sentido da vida, a gente não consegue vencer esse sentimento de absurdo, que é justamente esse elemento de aceitar os sofrimentos inevitáveis. Olha, a gente pode ir além aqui, isso já não é a teoria do Dr. Viktor Frankl, evidente, isso aqui estamos aqui pensando, refletindo, né? Estou aqui botando para vocês algo que já vem há algum tempo comigo, que é o seguinte, não só aceitar o sofrimento inevitável, mas aceitar as alegrias também. Há pessoas, eu conheço muitas, que aceitam melhor o sofrimento do que as alegrias e, do mesmo modo, a trama da realidade fica com elementos faltantes, fica com fios faltantes, né? Esse tecido da realidade, ele não pode ser costurado, ele não pode ser feito. A pessoa vai estar numa trama, vai estar num sistema de tecelagem, né, no qual está faltando alguns fios. Tem gente que tem muita dificuldade, né? Vocês sabem, vocês conhecem, talvez vocês sejam essa pessoa, né? que tem muita dificuldade de aceitar as alegrias da vida, né?
E tem gente que não consegue aceitar as alegrias da vida, tem gente que olha para as coisas, né, para as coisas que são alegres, são felizes e não consegue absorver, não consegue articular absolutamente, né, não consegue fazer isso. E também essa pessoa vai ter um senso diante do absurdo, vai ter um senso de absurdo muito grande dentro de si. A pessoa não consegue vencer esse senso de absurdo, por quê? Porque estão faltando elementos dentro dela. Então o Dr. Viktor Frankl falava, né, da aceitação do sofrimento inevitável, e aqui a gente pode completar um pouquinho, né, a mais. A gente pode completar com essa aceitação das alegrias inevitáveis também. Existem alegrias na vida que são inevitáveis e a gente, no entanto, evita essas malditas alegrias, né? A gente reputa essas alegrias como algo maldito, né? Assim, quem sou? Às vezes até um estado de espírito assim, né? Quem sou eu para poder estar alegre, né? Quem sou eu para poder estar feliz? Eu não sou digno, eu não mereço isso. Ou então simplesmente a gente está chato mesmo, a gente está casmurro, a gente está, enfim, de mau humor, a gente está querendo implicar com os outros, se autodestruindo. Tomar muito cuidado com isso, né? Tomar muito cuidado com isso, por quê? Porque a gente está, a todo instante da nossa vida, a gente está sendo atacado, né, com alegrias e com sofrimentos, e a gente pode, né, antecipadamente rejeitar um ou outro. E o que acontece com a gente? A gente não consegue, portanto, desenhar esse tecido chamado realidade no qual a nossa vida vai se desenvolvendo. Então, é importantíssimo que a gente saiba aceitar as alegrias, a gente saiba aceitar os elogios, a gente saiba aceitar as nossas qualidades, porque certamente vocês têm várias, né? Eu tenho algumas, vocês têm algumas. A gente tem alguns defeitos também, e vocês têm alguns defeitos também, certamente, e é disso que a realidade vai sendo feita, né? Se a gente antecipadamente, né? Se a gente rejeita essas alegrias, a trama da nossa vida, né, como eu já disse aqui, ela fica faltante. Então, fazer uma análise aí, né, assim, porra, então, será que eu não tô mesmo chato assim? Será que eu não tô? Acho que eu tô mesmo, acho que eu tô uma moça chata, um cara chato, assim, que, sei lá, não tá conseguindo se alegrar com as coisas. Porra, por que não? A vida é tão boa, a vida é maravilhosa, né? Mesmo, então, a tua vida é maravilhosa, a minha vida é uma porcaria, né? Isso é uma escolha que a gente faz, tá? É o que o Dr. Viktor Frankl falava nisso, é a decisão, né? A decisão é o elemento fundamental para que a gente possa aceitar os sofrimentos inevitáveis ou as alegrias inevitáveis, né? Eu aposto que numa vida mais miserável, né, cada um de nós aqui já passou por momentos terríveis nessa vida, talvez alguns aqui tenham sido poupados desses momentos terríveis, né, mas alguns de nós já passamos por momentos terríveis nessa vida e a gente sempre sabe que é um elemento chamado decisão que faz com que a gente possa ir lá e aproveitar, né, possa aproveitar detalhes, né, que vão nos alegrar, detalhes que vão nos fortalecer, detalhes que vão nos dar sentido, detalhes que vão fazer com que a gente possa devolver para os outros essa alegria diante da vida, esse sentido que a vida pode ter. Então, convido vocês, né, a antecipadamente não rejeitar as coisas, né, a antecipadamente não rejeitar nem as alegrias nem os sofrimentos, ok? Cuidado com essa coisa, porque às vezes a gente entra numa, né, tipo assim, então agora eu vou ser uma pessoa melhor, eu vou aceitar todo o sofrimento sem reclamar. E as alegrias? Aceite-as sem reclamar também, entre nelas, né, aceite os elogios. Isso é muito, muito, muito importante, tá? Claro que é importante, a gente sabe disso, né? Qualquer momento que a gente já tenha fugido disso, a gente sabe que a gente vai saindo, a gente vai escorregando diante da trama da nossa vida. E aí a Bruna Heloísa pergunta assim, aí quando a gente tem dificuldade de aceitar os elogios porque eles não parecem reais, essa é uma outra coisa também, a gente nunca sabe se eles são reais ou não, né? Porque a gente é mau juiz em causa própria, então a gente nunca consegue saber exatamente se a gente está sendo pior do que a gente é ou melhor do que a gente de fato é, a gente nunca sabe muito. Uma coisa que ajuda é a gente aceitar, a gente acolher na nossa alma, a gente acolher na nossa história. Se a pessoa está elogiando a gente, agradece, porque no mínimo para aquela pessoa, algum motivo ela tem. Ontem eu estava atendendo uma paciente e amiga, né? Muito especial, e ela falava assim, então eu recebi aqui um testemunho de uma pessoa, né, mas eu acho que é um pouco exagerado, assim, eu não sei se é muito isso, né, eu acho que é um pouco exagerado esse testemunho, né, porque essa minha amiga e paciente, ela presta serviço para os demais, né, e recebeu ali um testemunho de uma pessoa que foi afetada pelo bem que ela tem feito para as pessoas, e a cliente fez um testemunho ali para ela falou assim, acho que é um pouco exagerado, e eu falei, olha, a gente não sabe se é exagerado ou não, assim, a gente acolhe essa coisa que vai ser bom para você e para ela, né? Provavelmente, não sei se na grande parte dos casos você tem todo esse impacto positivo, mas nesse aqui em concreto você teve. E ainda que você não tenha tido esse impacto positivo no médio prazo da vida dela, naquele momento que ela escreveu esse testemunho, ela quis expressar isso de algum modo, esse foi o melhor modo que ela encontrou, você recebeu, acolhe isso e pronto, né? Acolher, Bruna, testemunhos muito positivos, né?
não é necessário que não vai fazer com que a gente se envaideça necessariamente, né? Pelo contrário, né? Se a gente tem um pouco de senso de proporção, a gente sabe que a gente tem motivo nenhum para estar vaidoso, a gente é muito estúpido, a gente é muito burro, a gente não vale muita coisa, e essa que é a verdade, né? A gente sabe que a gente é capaz de cometer todos os erros e todos os crimes do mundo, né? E se a gente não tem essa consciência, certamente a gente vai cometer esses erros, esses crimes em algum momento, porque todos nós somos feitos do mesmo barro, né? Todos nós temos pés de barro, né? E queixo de cristal, assim, a gente é sempre frágil e a gente pode tropeçar no momento em que a gente deixa de estar atento, que a gente não vale quase nada, né? Então, quando a gente começa a notar assim, cara, eu não valho quase nada, né? Isso aqui foi tema também de uma transmissão passada, né? Que eu falava da sutil arte de ligar o foda-se, né? Ligar o foda-se nesse sentido. Eu falei, olha, tem coisas que eu não vou conseguir mesmo, então para com essa história, né? De, você é grande, você é maravilhoso, você é lindo. Às vezes não vai, para muitas coisas você não vai conseguir mesmo. Simples assim, tá? Então, quando a gente passa, né? A descobrir, a saborear essa história, né, da trama do real, a gente vai conseguindo aceitar o sofrimento inevitável. O Tiago Batalha está citando um livro aqui de um grande amigo meu, né, o livro Buscar Sentido na Vida Cotidiana, de um grande amigo meu, o Maurício Pérez, né, o Maurício Pérez é amigo meu há anos já, e esse livro realmente é uma pequena obra-prima de alguém que tem investigado e pesquisado esse assunto há muito tempo, que é o Maurício, né. O Maurício Pérez, ele é fantástico, né, ele está com um projeto muito legal que ele deve lançar em breve, eu estou aqui até antecipando, então cobrem dele aí, porque, enfim, não podia estar falando isso, mas estou falando, problema, depois ele vai brigar comigo, mas eu não estou nem aí, porque eu acho que ele tem que ser pressionado para lançar o projeto dele, que vai ajudar a muita gente. Hoje, inclusive, era para a gente estar reunido, eu e o Maurício, né? Thiago, só para você saber, a gente vai ter uma reunião para falar um pouco desse assunto, mas eu estou no curso aqui, acaba que a gente não vai conseguir se reunir hoje. Mas aguardem aí, o Maurício Pérez é fantástico, fantástico, fantástico. Essa é uma coisa. E outra coisa que o Vitor Frankl, né? Deixa eu só ver quanto tempo de transmissão tem aqui, porque sabe quando eu estou no celular, está acabando. O que acontece é o seguinte, outra coisa muito importante pra gente, além disso, né, de aceitar o sofrimento inevitável, é amar a uma pessoa, né? E quando a gente ama uma pessoa de carne e osso, a gente começa a ter uma capacidade maior mesmo de encontrar o sentido da nossa vida, né? O homem ele foi feito para conviver. Os dois corações eles têm que estar em contato, né? A gente tem que encontrar corações que podem sentir como a gente, que podem amplificar o nosso coração também. Isso vai ser tema para outra transmissão, porque já acabou o horário. Se eu entrar nesse assunto aqui do amor a uma pessoa, a gente não sai daqui hoje, tá bom, pessoal? Então é isso. Vamos ficar com essa ideia aqui, sobretudo de aceitar os elogios inevitáveis também, né? Aceitar os elogios inevitáveis é importantíssimo, tá bom? Ó, Dom Fernando Rifan tá assistindo aqui, caramba. Sua bênção, Dom Fernando. O que acontece é isso, tá bom? Então vamos lá, vamos aproveitar aí esse final de semana, essa sexta-feira, para meditar sobre essas coisas, né? Eu acho que isso tudo vai ajudando muito a gente a se instalar dentro da trama do real. Tá bom, pessoal? É isso, um abraço, bom final de semana aí para vocês. Fiquem com Deus e até segunda-feira. Abraço.